Olá pessoal, hoje é o último domingo do mês de abril de 2020, né? Estamos vivendo mais um período dentro dessa questão toda de quarentena, de ansiedades. Muitas pessoas têm falado muito sobre isso, muitos pastores, mas eu queria compartilhar com você uma palavra que encheu meu coração de alegria essa semana quando eu vi uma ministração sobre ela. Essa palavra se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Seria legal você poder ler todo o capítulo 30, mas eu queria chamar a atenção de dois versículos. O primeiro deles é o versículo 4, quando a palavra nos registra assim: Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Davi, versículo 6, muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam com amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Qual é o contexto dessa história? Davi, ele tinha se associado a um rei, conforme está escrito aqui no capítulo 29, 27, 28 e 29, né? E Davi, o rei Ax, ele se associa a esse rei para pelejar contra Saul. E Davi sai para a peleja. Davi é rejeitado pelos filisteus, ele não luta contra Saul. E Davi então volta para a cidade onde estava inclusive a sua família. E nessa volta, quando eles chegam lá alguns dias depois, a cidade tinha sido destruída. Ninguém foi morto, mas as mulheres, os filhos, as filhas foram levadas presas. E as pessoas que estavam com Davi ficaram profundamente irritadas com Davi. A ponto, como disse o texto, né, de quererem matá-lo. Mas há duas coisas aqui, dois sentimentos que são expressos aqui nesse texto, que muito alegraram o meu coração, que o primeiro deles fala sobre a necessidade de nós sermos íntegros diante de Deus dos nossos sentimentos. Todos nós temos passado dificuldade, a gente sempre passa. É inerente ao ser humano, porque, como diz a palavra de Deus, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou então, numa versão que talvez fique até mais fácil de entender, foram destituídos da glória de Deus. Então nós, sem Deus, sofremos, certo? Mas é interessante que Davi e os seus guerreiros, todos eles choraram, e como diz o texto da palavra, né? Choraram até não terem mais força para chorar. Certamente eu e você já choramos algumas vezes na nossa vida, a tal ponto que a gente já não conseguia nem mais chorar de tanto que a gente chorou. Eu tive uma tia que ela não chorava, a gente não via Tcherene chorar. E Tcherene, uma vez eu perguntei a ela sobre isso, ela falou que as lágrimas dela tinham secado de tanto que ela tinha chorado na mocidade dela, né? Nós choramos sim, choramos, e tem hora que a nossa dor é tão intensa que a gente não consegue mais chorar de tanto que nós já choramos. Veja bem, isso significa expressar a dor, significa expressar o que está no nosso coração. E nós não devemos ter medo de expressar a nossa dor, o nosso sentimento de coração para o outro e principalmente para Deus. Principalmente quando essa dor é uma dor de perda, uma dor do luto. Nós não temos que ter medo. Nós não precisamos entrar em desespero, como aqueles homens entraram a tal ponto de querer matar Davi. Mas o texto é muito interessante, que ele não para por aí no sentimento de querer destruir Davi, de castigar Davi, porque Davi era o líder. Mas Davi também estava na mesma dor, porque as duas esposas dele foram levadas. Mas o texto nos diz no finalzinho do versículo 6, porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Gente, isso aqui é extraordinário.
Porque isso aqui mostra que a fonte do ânimo de Davi não era o seu positivismo, não era um pensamento positivo como a gente tem muito hoje. Se você crer, vai acontecer. Se você fizer com fé, vai se dar. Se você fizer em nome de Jesus, vai acontecer. Não, não é isso. Não é um chavão, não são expressões que são usadas positivamente. Não é a força de vontade de Davi, não é a disposição de Davi, não é o conhecimento de história que ele tem, não é o conhecimento de estratégia de guerra, não é a percepção pessoal. A palavra de Deus nos diz, porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Isso significa, de forma muito simples para nós, o conhecimento de quem é Deus. E o conhecimento de quem é Deus nós vamos ter na palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos, Salmo 119, 105. Ou como diz o apóstolo Paulo lá, na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Se nós estivermos firmados na palavra de Deus, se nós tivermos conhecimento de quem é Deus, por mais dolorosa que seja a nossa dor, por mais terrível que seja a nossa perda, seja ela qual for, em que tempo for, no Senhor Jesus, no Senhor o nosso Pai, no Senhor o Filho, no Senhor Espírito Santo, nós seremos reanimados, ainda que com lágrimas, ainda sem saber o que vai acontecer. O texto prossegue dizendo, então, que Davi resolve consultar a Deus para saber se deveria pelejar. E aí Deus diz, vá. E ele vai sem saber o que vai acontecer, mas ele crê que Deus vai cumprir a sua promessa. E Deus cumpre, ele resgata a todas as mulheres, a todos os filhos e todas as filhas. Esse texto nos ensina que se nós estivermos firmados na palavra de Deus, no conhecimento de quem é Deus, numa vida de comunhão com Deus, nós vamos ter momentos que nós vamos chorar. Nós vamos ter momentos que nós vamos enfrentar assim a incerteza, a inquietação, mas teremos um Deus em que podemos confiar. Que eu e você possamos fazer isso em todos os tempos, para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Esta é a palavra, Pastor Edson Aguiar, da Igreja Presbiteriana do Tangará, aqui em Cabo Frio.